Moto 1000 GP. Oferecimento Petrobras e Lubrax Tecnomoto. Seja bem-vindo de volta, torcedor de todo o Brasil, ao Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, de onde vamos acompanhando os treinos classificatórios para a terceira etapa do Moto 1000 GP 2012. Acabamos de concluir a primeira fase do treino classificatório da categoria GP Light. Você vai acompanhando aí o resultado parcial do treino. O Renato Andregueto, que é líder do campeonato, foi o mais rápido com 1 minuto 28 segundos, 127 milésimos, sendo o tempo da melhor volta. O baiano Daniel Mendonça, o paulista Lucas Barros, o catarinense Joniran Saling, o também paulista Nick Atauro, o pernambucano Paulinho Camba, outro pernambucano, o Flávio Sucar, e também o gaúcho Alex de Quadros. São os 8 pilotos classificados ao Q2. Daqui a pouco vamos para mais 10 minutos de treino classificatório, aí sim valendo a pole position dessa terceira etapa do Grande Prêmio Santa Cruz do Sul do Moto 1000 GP. Hoje nós tivemos nos treinos livres da categoria Light, foram 6 sessões de treinos livres entre ontem e hoje, alguns acidentes, como esse aí, por exemplo, do piloto Helder Chad. Olha só a imagem que nós tivemos desse acidente, a moto do Helder que acabou se incendiando. A equipe de resgate chegou rápido ali para atuar no combate ao fogo na moto do Helder, que foi socorrido ao hospital para verificações. Aí esse é o Pierre Chauffard, isso aí já na categoria GP1000, como o primeiro acidente que você acabou de ver também é da GP1000. O Pierre até tentou controlar a derrapagem da traseira da moto, mas acabou não conseguindo e acabou envolvido nesse acidente aí. Depois disso ele ainda conseguiu se colocar entre os primeiros no último treino livre da categoria GP1000 e é um dos principais candidatos sim à pole position para a terceira etapa. Já já a gente vai acompanhar a GP1000. Tivemos mais acidente aí também. Olha só como veio o Edson Luiz, que acabou de fazer o treino classificatório da GP Light, vai largar em 16º na saída da chicane. E ele ficou sinalizando para todo mundo, ó, cuidado que tem uma moto no meio da pista. Veja por outro ângulo, à frente ali do piloto da KF Corval. Aliás, não foi o Edson Luiz que acabou batendo, não, foi o Douglas Moreira Salles. E aí o Alessandro Ferraz, veja só, como ele vinha ali com a moto número 66, acabou perdendo o ponto de frenagem. O César Barros pode até analisar melhor o acidente. Atingiu a traseira do Márcio Lucchesi, que é piloto aqui do Rio Grande do Sul, e o Márcio, numa habilidade extrema, simplesmente continuou, foi embora. O Alessandro Ferraz, você vê aí, sofreu um tombo considerável. E aqui nós tivemos já um acidente no Q1 desse treino classificatório, o piloto também da KF Corval. E parece que o Flávio Sucar, não, foi o Francisco Snook. Francisco Snook, piloto da KF Corval, também envolvido num acidente aí no Q1 do treino classificatório. É a terceira etapa do Moto 1000 GP, moto velocidade com seriedade, é aqui. Moto 1000 GP. Oferecimento Petrobras e Lubrax Tecnomoto. Nós temos aí esse pequeno intervalo entre o Q1 e o Q2. Para o Q2 vão apenas os 8 pilotos que nós já anunciamos. Vamos confirmar então, César Barros, o grid de largada da categoria GP Light nessa terceira etapa do Moto 1000 GP. A partir da 9ª posição, enquanto você confere na tela do seu computador o acesso para as nossas redes sociais, facebook.com/Moto1000GP, curta a gente lá, participe, interaja, @Moto1000GP para você participar, inclusive, da transmissão desse treino com a gente aqui no Twitter, como vem fazendo o Diego Quirino lá da DQ Esportes. A 9ª posição no grid é do André Luiz Paiato, em 10º vai largar o Everton Felizardo, o 11º no grid é o Tassiano Nunes, o 12º é o Rodrigo Sampaio Soares. Na 13ª posição temos o Marcos Boeira, em 14º Thiago Pavanelli, em 15º Pedro Barata Lins, em 16º Edson Luiz, o 17º é o Paulo César da Silva, o 18º é o Márcio Lucchesi, na 19ª posição Marlon Felizardo, em 20º lugar vai largar o Luiz Fernando Brum, piloto aqui de Caxias do Sul, em 21º o Alexandro Thiago Pires, em 22º Sérgio Pereira Prates,
Em 23º, piloto argentino Guillermo Furlong. Na 24ª posição, o Carlos César Dom Vito. Em 25º, Edson Herrera. Em 26º, Guilherme Emer Gomes. Na 27ª posição, nós temos a moto do Sérgio Ronaldo Borgonha. Em 28º, Douglas Moreira Salles, que acabou sofrendo aquele acidente ali momentos antes do treino classificatório. A 29ª posição é da Babi Paz. E em 30º, o Francisco Snook, que com aquele acidente na chicane acabou não completando nenhuma volta no treino classificatório. Tô de olho nesse pessoal do Nordeste brasileiro, na equipe KF Corval, com o Paulinho Camba em sexto e o Flávio Sucar em sétimo, os dois classificados para a disputa pela pole position. Nos treinos livres de ontem, os 3 pilotos da KF Corval ficaram entre os 8 mais rápidos. O Paulinho Camba, inclusive, foi o 4º colocado. Lá da área de boxes, nós temos a informação com o Ricardo Montesano. Isso aí, Luca, aqui ao lado do Nick Atauro, aqui 5º colocado nesse Q1, né, Nick? Fala um pouquinho das condições da pista, o que está faltando para andar um pouquinho mais na frente. Na verdade, boa tarde a todos. Na verdade, essa pista é uma das pistas mais técnicas que a gente tem no Brasil. Acho que é uma pista muito complicada. Ela gera um efeito dominó, você erra uma perna, você vai errar a seguinte, a seguinte, a seguinte. Então é uma pista muito complicada, exige muito do físico também, tem muita curva, e do psicológico do piloto. Eu acertei a moto agora, antes do classificatório, no 3º e último do treino livre. Eu acho que a moto está perfeita, agora ter um pouquinho mais de coragem e um pouco mais de pista livre para conseguir virar um pouco mais rápido. Estava bem cheia agora no classificatório, acredito que na Superpole eu consiga baixar pelo menos mais 1,5 segundos aí. Boa sorte. Esse Nick Atauro, Luke. 1,5 segundos num treino classificatório assim não é uma tarefa das mais fáceis, César. Realmente, Luke, não vai ser fácil pro Nick. Ele terminou o treino com 29,2, enquanto o Andregueto 28,1. Claro que também o Nick não deixou claro, mas é a realidade que nós sabemos, né? Que os pilotos, principalmente os pilotos que brigam ali na ponta, como é o caso do Nick, eles, na verdade, o Q1 eles fazem para estar dentre os 8 primeiros. Não há necessidade de ser o mais rápido no Q1. Você não precisa ser o primeiro, você precisa ser entre os 8, porque dentre os 8 o que vai valer mesmo é o Q2. Então é importante, a gente ver até que o Renatinho Andregueto não andou muito, o Lucas também deu poucas voltas, o Daniel, todos eles deram poucas, saíram, viraram na casa de 28, sabiam que na casa de 28, 29 baixo, praticamente já estaria classificado para o Q2. Foi o que fez o Nick saiu, virou 29,2 e com isso ele sabia, o 6º colocado que veio depois do Nick está com 30,6, que é o Paulinho Camba. Então, o Nick já sabia que com o tempo de 1,29,2, ele já estava no Q2, que era o que ele queria, que era o que seria importante para ele. Por isso que agora o que vale realmente é o Q2, o Nick falou que vai acelerar. Realmente, como ele disse, essa pista é um efeito dominó. Você erra, é uma pista muito técnica, então você tem que estar muito concentrado para não errar, porque se você errar, você é muito próximo uma curva da outra, você pode errar a próxima curva também, há essa possibilidade. Mas eu acho que o Nick andou muito rápido a última etapa em Curitiba e vai vir com tudo aqui em Santa Cruz a tentar buscar essa Superpole e conquistar também a vitória amanhã na corrida. Vamos ver o que vai ser capaz aí os pilotos, né, da equipe do Pitico Race, que é o Nick Atauro e o Andregueto, os 2 pilotos com chance de conquistar a pole e chance de vencer a corrida amanhã. 2 pilotos da Pitico Race, o Renato que foi o primeiro e o Nick que foi o 5º, 2 pilotos da KF Corval, Paulinho Camba em 6º e o Flávio Sucar em 7º, um piloto gaúcho, Alex de Quadros, da equipe Tecnopower Racing Team, que foi o 8º colocado, também classificado o Lucas Barros, da Alex Barros Racing, foi o 3º, um catarinense, Joniran Salem, da Speed Racing, que foi o 4º colocado e mais ninguém, já deu os 8 aqui, portanto já temos cronômetro aberto para a disputa do Q2, são 10 minutos, os pilotos podem completar quantas voltas quiserem, quantas voltas puderem, mas são apenas 10 minutos e agora vai valendo a pole position. Você participa conosco pelo Twitter, @Moto1000GP. @Moto1000GP é o nosso endereço no Twitter para você mandar a sua mensagem enquanto você vai acompanhando a imagem do líder do campeonato, o Renato Andregueto. O Renato Andregueto venceu a etapa de Interlagos, venceu também a etapa de Curitiba. Lá quem terminou em primeiro foi o Nick Atauro. Você lembra, você acompanhou conosco ao vivo pela Record News e pela Record Internacional. Mas o Nick Atauro, logo depois da corrida, acabou recebendo uma punição em tempo
por uma ultrapassagem sob bandeira amarela, caiu para a terceira posição e a vitória caiu no colo do Renato Andregueto. Mas o Andregueto não conquistou nenhuma pole position na temporada de 2012. Lá em Interlagos, a pole position foi do Daniel Gurgel Mendonça e a segunda posição foi do... Ou melhor, a segunda posição não, a segunda pole position em Curitiba foi desse aí, foi do Nick Atauro. Aliás, eu falei que não faltou ninguém na lista dos 8, faltou sim, faltou o baiano Daniel Gurgel Mendonça, da equipe MPM Racing, que foi o segundo colocado. O Daniel, para essa etapa, ele vem com uma suspensão traseira nova, já própria para a competição, teve todo um suporte da equipe da Ollins para a instalação dessa nova suspensão e ele sentiu a diferença já na moto, um ganho de rendimento, um ganho de desempenho na moto número 8, na BMW S1000 RR número 8. Você tem aí a imagem do Nick Atauro, que vem em busca da segunda pole position consecutiva dele. Moto 1000 GP, moto velocidade com seriedade, é aqui. Moto 1000 GP, oferecimento Petrobras e Lubrax Tecnomoto. Como vem buscando volta de aquecimento, são 8 pilotos na pista, 8 pilotos que vêm para a disputa pela pole position. O Nick Atauro é um deles. Vem aí ganhando a sequência de S's. Como a gente dizia antes, castiga e castiga bastante os pilotos. Exige um esforço físico quase sobrenatural. Sobretudo para uma corrida que vai ter, como é o caso da GP Light, 15 voltas pelo traçado de 3.530 metros do Autódromo Internacional Oswaldinho de Oliveira, aqui na aconchegante cidade de Santa Cruz do Sul. Oswaldinho de Oliveira, que não é parente do Wilson Oliveira. E o Wilson Oliveira também não é parente do Wilson Correia, que acompanha com a gente esse treino classificatório aqui. Já ganhando a reta. Opa, segura, Nick Atauro. Segura, Nick Atauro. Mas o que é que tem ali? Uma ondulação? Ou é aquela questão que o Nick Atauro abordava ontem, de precisar de um pouquinho mais de concentração para vencer o traçado aqui de Santa Cruz do Sul? Realmente é um circuito bastante complicado, é muito técnico, né, Luke? Aqui você tem que ter uma técnica, acertar, entrar na hora certa na curva para você ter a tomada correta, para poder sair bem, se preparar para a próxima curva. A gente vê o Nick já na terceira colocação, agora caiu para quarto, Daniel Mendonça já ocupa a terceira colocação e a briga vem boa ali, viu? Os 3 primeiros por enquanto, o Nick ainda na casa de 29,3, mas a gente tem o Renatinho com 28,1, o Lucas 28,2 e o Daniel com 28,2. Vai ser um pega muito, menos de 1/10 de segundo a diferença entre os 3. São 7 centésimos do primeiro para o terceiro, e se na categoria GP600, tanto o César quanto eu pudemos apostar quase à vontade numa pole position do Maximiliano Girardot, aqui, César, eu não aposto em nenhum dos 8. Eu não tiraria nenhum desses 8 da disputa pela pole position. Veja só quão equilibrada está a categoria GP Light. Esse aí é o líder do campeonato. Esse é o Renato Andregueto, da equipe Pitico Racing. E eu estou pedindo para o pessoal mandar mensagem para o nosso Twitter aqui, só que o Twitter está travado, César Barros. A internet não é uma ciência exata. Daqui a pouco a gente recebe mais mensagens dos amigos internautas aqui. Renato Andregueto, o primeiro colocado, 1 minuto 27 segundos, 722. Já vai abrindo em meio segundo sobre o Lucas Barros. Vem o Nick Atauro, o Lucas Barros vem no vácuo do Nick Atauro. Abrindo volta o Lucas Barros, o Nick virando em 1:28.806. É o quarto colocado. Veja aí, Lucas Barros e Nick Atauro. Essa é uma disputa que nós poderemos ter amanhã na corrida. E me pareceu que o Lucas perdeu um tempo federal ali ao fim da reta com a fechada de porta que ele tomou do Nick Atauro, que é o quarto colocado, que foi o pole position na etapa de Curitiba. Renato Andregueto é o primeiro, Lucas Barros é o segundo, Daniel Mendonça é o terceiro, Nick Atauro é o quarto colocado. Joniran Saling de Santa Catarina é o quinto. Joniran venceu uma das etapas de Santa Cruz do Sul no ano passado. Em 2011, nós tínhamos rodadas duplas das categorias GP1000 e GP Light. Uma vitória na GP Light foi do Joniran Saling e outra foi do Eduardo Costa Neto, que hoje está na GP1000. Veja aí a belíssima imagem que você tem na geração de imagens da KTV, lá da cidade de Cascavel. Tá aí o Rogério Mendonça e toda a rapaziada da KTV comandando esse belíssimo trabalho de geração de imagens para que você possa acompanhar todos os momentos dessa terceira etapa do Moto 1000 GP. O Lucas prefere continuar ali, César, na referência do Nick Atauro. Não parece suicídio por uma circunstância de treino classificatório? Na verdade eu acho que o Lucas, ele vinha muito bem, ele estava atrás do Andregueto, que está com a melhor volta, 27,7.
Ele deve ter dado uma errada, eu não pude ver daqui, mas parece que ele errou porque o Nick vinha bem atrás. E aí o Nick acabou conseguindo fazer a ultrapassagem no Lucas. E agora, à frente do Lucas, a gente vê o Lucas... ele baixou o tempo. Baixou o tempo dele, mas ainda não conseguiu entrar na casa dos 27. E ele vai para cima do Nick. Agora ele tenta ultrapassar, vamos ver agora se o Lucas consegue melhorar mais. O Nick acabou virando 28-2 e o Lucas 28-1 nessa última volta. E enquanto o Andregueto já está na casa dos 27. 27,7 para o Andregueto. Esse que está na sua tela é o Daniel Gurgel Mendonça, piloto baiano. A BMW número 8. É o terceiro colocado no treino. Vem a 519 milésimos do tempo de Renato Andregueto. Vai passando aqui o Daniel Mendonça. Cadê o tempo do Daniel? 1:31.1. Não melhora não. É para mais uma volta rápida o Daniel Mendonça, que por enquanto ainda tem lugar na primeira fila do grid. Menos de 3 minutos faltando para o fim do treino classificatório. Joniran Salen vira em 1:28.493, é o melhor tempo dele, mas mantém a quinta posição o Joniran. Veja aí o Lucas. Eu não sei qual efeito possa ter, César, o vácuo de uma motocicleta numa circunstância de volta rápida, mas na minha santa ignorância aqui, me parece ser mais vantagem para o Lucas. Ele tirar a mão, deixar o Nick Atauro abrir uns 4 ou 5 segundos e ter pista livre para tentar a volta rápida dele. Ou falei bobagem demais? Não, Lucas, você não falou bobagem. Claro que, como você disse, eles juntos, os dois, na verdade, estão perdendo tempo, porque a gente viu que o Nick abriu a volta, o Lucas ultrapassou a primeira curva, com certeza o Lucas vai fazer uma volta mais lenta do que a do Nick nessa última passagem, tá? Praticamente viraram igual, 28,5. Meio décimo de vantagem para o Nick. O Lucas tinha que deixar, não diria 3 segundos como você disse, mas pelo menos abrir 1 segundo ali, 1 segundo e meio. Agora o Nick também tirou a mão, então agora os dois se complicaram, mataram a volta e faltando 1 minuto e 40, eles têm que tratar de acelerar logo, porque senão eles não vão abrir mais uma última volta. Eles vão ter que agora eles tirar a mão e eles podem perder agora a última volta. Era questão de eles não tirarem a mão e agora sim tem que acelerar. Mas o ideal seria o Lucas deixar o Nick abrir em torno de 1 segundo ou vice-versa. O Nick deixar o Lucas abrir até uma casa de 1 segundo e aí sim usar como referência e tentar ir buscar. Esse seria o ideal. Mas nenhum dos dois acabou fazendo isso e pode ser que eles não consigam nem dar mais uma volta rápida. Pelo instante em que eles abriram essa volta, haveria tempo para completar e abrir mais uma antes da bandeirada, mas se vier com a mão fora do guidão ali não vai ter jeito não. Você viu que o Daniel Mendonça completou mais uma volta, ele virou em 1:28.250. 9 milésimos de segundo acima do melhor tempo dele, 1:28.241. Você tem aí mais uma vez o Lucas Barros, veja aí. Agora o Lucas permitiu esse espaço de aí qualquer coisa em torno de 1 segundo. Eles já vêm para o complemento dessa volta, não deve ser uma volta boa para nenhum dos dois. Veja só, o Flávio Sucari e o Paulinho Camba, que são os pilotos da KF Corval, os pilotos lá do Nordeste, passaram juntos aqui abrindo volta. Aí o Nick Atauro, aí o Lucas também, o César Barros faz sinal aqui, agora eles estão fazendo certo. Eu me sinto até um pouco acabrunhado, César Barros, de questionar uma decisão tomada por um piloto, porque é de se imaginar que o Nick Atauro e o Lucas Barros entendem um pouquinho mais de moto velocidade que eu, mas você talvez entenda mais que os dois, por isso coloquei você na confusão aqui na discussão. Na verdade, sem dúvida. Agora, fez a coisa certa até pro Lucas. Na verdade, a gente vê até durante transmissões de treinos oficiais, de campeonatos internacionais, onde os pilotos no final do treino, todos eles tiram a mão e esperam um piloto mais rápido para tentar pegar a cola e virar mais rápido. Você usar aquele piloto como referência para baixar aquele 2, 3 décimos, até meio segundo que você está querendo abaixar, que você sozinho não está conseguindo buscar esse meio segundo, você consegue buscar às vezes atrás de um piloto usando ele como referência, como é o caso dos dois. Claro que tem que ser um piloto rápido. A gente vê que o Nick errou um pouco a curva ali, o Lucas já se aproximou um pouco mais do Nick. O Nick errou, vamos ver, o Nick vem tentando caprichar, o Lucas já está praticamente grudado no Nick, só que tem um problema também, que nem nesse caso o Lucas leva uma vantagem de buscar a volta mais rápida, já que ele tem o Nick como referência, mas ao mesmo tempo que o Nick também pode errar e aí complicar também a volta do Lucas. Vai na referência do erro também. Vai na referência do erro. O Lucas se aproximou bastante do Nick, ele já vem praticamente na parte final, a última volta, a gente vê que o Nick errou a última curva e vamos ver se o Lucas acaba melhorando a volta dele. Passam os dois aí, Lucas Barros, 1:27.589. O Nick Atauro não baixou, olha só, o Lucas Barros ficou a 8 centésimos de segundo do tempo da pole position. Tá comemorando ali o Lucas Barros, mas manteve a segunda posição, 1:27.589. Renato Andregueto conquista a pole position com 1:27.500. Você viu ali
o cumprimento dos pilotos da KF Corval. Renato Andregueto, pela primeira vez no ano, é o pole position, 1:27.500. Lucas Barros, 1:27.589. Pelo ritmo em que veio, pode ter faltado aquela volta a mais que o César Barros citou agora há pouco. Se eles tivessem enfiado a mão naquela volta, chegariam aqui à linha de chegada com tempo suficiente para abrir mais uma volta. Se passar por aqui antes da bandeira quadriculada, pode abrir a volta à vontade. Pode ter faltado essa volta para ele, que ficou a 89 milésimos, 8 centésimos de segundo do tempo do Renato Andregueto. Daniel Mendonça, piloto da Bahia, vai largar na terceira posição, o tempo dele 1:28.241. O Nick Atauro, olha só, muito próximo também do Daniel Mendonça, 4 centésimos a diferença entre eles. Vai largar em quarto o Nick Atauro, abrindo a segunda fila do grid. Em quinto sai o Joniran Saling com 1:28.493. Em sexto, Flávio Sucar, de Pernambuco, com 1:29.989. O sétimo é o Paulinho Camba, 1:30.037. Olha aí, Renato Andregueto e Lucas Barros, os dois primeiros no grid. Vão trocando ideia ali antes mesmo de chegar para casa aqui. E o Alex de Quadros, piloto gaúcho, vai largar da oitava posição com o tempo de 1 minuto, 31 segundos, 255 milésimos. São os 8 primeiros colocados no grid da terceira etapa dessa categoria GP Light no Moto 1000 GP 2012. Moto 1000 GP, moto velocidade com seriedade, é aqui. Moto 1000 GP, oferecimento Petrobras e Lubrax Tecnomoto. E realmente foi uma judiação a volta do Nick, né, Luke? A gente vê que o Nick vinha bem, como você mesmo falou. Aquela volta que eles tiraram a mão, os dois juntos, quem sabe se o Nick que tivesse continuado, teria melhorado a volta dele. E o Daniel acabou virando um bom tempo, tá grudado ali, na verdade, né? O Daniel, na verdade, entre os 5 primeiros, nós estamos complicado de amanhã acertar quem é que pode ganhar a corrida. Nós temos aí a diferença entre os 5 primeiros de 9 décimos, aí, quase um segundo. A diferença realmente do Andregueto pro Lucas foi nada, 1:27.500 do Andregueto contra 1:27.589 do Lucas. Então, 89 milésimos é nada, tá de parabéns o Lucas também, quase conquista a primeira pole position dele na carreira, ainda não foi dessa vez. E o Daniel podia estar um pouquinho melhor ali, deve ter tido algum problema, como o Nick errou a volta dele, que ele vinha na volta rápida, acabou errando o Nick, e aí ficou fora dessa briga pela pole. Mas, lembre-se, tanto o Daniel Mendonça, virando na casa de 28, o Nick Atauro e o Joniran Saling estão com chance de vencer a prova amanhã. Eu colocaria nessa tua lista de 5 mais 2 nomes, os dois da KF Corval. Tiveram um ritmo um pouco mais alto hoje, mais lento, o Flávio Sucar e o Paulinho Cambo, mas eu tô apostando nessa galera pra corrida. Lá na área de boxes você vê o pole position Renato Andregueto. Tem gente ali com ele, Ricardinho. Isso aí, Luque, tô aqui com o Renato Andregueto. Pole position, tá com a moto muito rápida desde o início dos treinos, né, Renato? Qual a importância de largar da primeira posição aqui no circuito de Santa Cruz? Bom, é a primeira vez aí que eu consegui uma pole nesse campeonato, estou liderando, mas sempre largando em segundo, né? A gente conseguiu o setup que estava desejado desde o começo do dia, desde o começo da sexta-feira, estava difícil, estava acerto. Muito técnica essa pista, ela é muito cansativa, então acho que a gente acertou, além dela ficar rápida, acho que ela tá boa para a corrida também, para estar bem acertadinha, para conseguir manter na corrida. E vamos ver se chega entre os 3 primeiros aí é o objetivo, né? Vamos tentar seguir em frente aí. Boa sorte. Obrigado. Parabéns pela pole position. Falar com o Lucas aqui. O Lucas que fez um temporal no finalzinho do treino, por pouco não faz a pole position. Lucas, fala um pouquinho do seu treino. Segunda posição, está satisfeito com o resultado? Com certeza, estou satisfeito. Eu achei que eu tinha feito primeiro quando eu passei na linha de chegada. Felizmente não deu, ficou 8 centésimos atrás do Andregueto, está muito bom. Ele está andando muito forte. Para a corrida amanhã, o grid de largada não significa muita coisa, foi uma luta ganha. E tem a corrida pela frente agora é a cabeça na corrida, a gente fez um bom resultado até aqui. De sexta, sábado, a gente está fazendo um bom trabalho e agora é botar a cabeça na corrida. Parabéns, boa sorte para amanhã. Vamos aqui com o Daniel Mendonça em terceiro. Fala um pouquinho da importância desse resultado, Daniel. Largando da terceira posição, qual a estratégia para amanhã, para a corrida de domingo? A estratégia de amanhã é ir para cima, o objetivo é ganhar a corrida. Como na última etapa não tive o privilégio de treinar, porque a moto deu um problema eletrônico e acabou que eu não fiz os 3 treinos livres, então fiquei sem acertar a moto, então tive muita dificuldade durante a corrida. Mas nessa agora vai dar tudo certo. Legal, obrigado. Os 3 primeiros, Luke.
Aí o Daniel Mendonça, cheio de motivação, ele que quer essa vitória até para aumentar a comemoração dele. Segunda-feira é o aniversário do Daniel Gurgel Mendonça. Nós vamos agora a um rápido intervalo, já voltamos aqui de Santa Cruz do Sul com o treino classificatório. Vamos acompanhar o Q1 também, Cezão? Com a rapaziada da internet. Então a gente volta com o Q1 e o Q2 para você da categoria GP1000 nessa terceira etapa do Moto 1000 GP. Moto Velocidade com seriedade é aqui. Você sempre foi muito especial para a Petrobras. E agora vai ficar ainda mais. Chegou o Petrobras Premia. O programa de fidelidade que vai deixar você ainda mais próximo da maior rede de postos do Brasil. Com ele você acumula pontos e pode participar das melhores promoções. Pra gente, você sempre foi o foco de tudo. Com o Premia, você participa das melhores promoções, é convidado para eventos exclusivos e tem descontos na loja virtual Premia. Cadastre-se no nosso site. Postos Petrobras. O Brasil se encontra aqui.